Então, beleza. Posso começar a apresentar? É só um minutinho. Tá. Pronto, pode começar. É todo seu. Eu vou fechar o microfone aqui. E mais uma vez, Darine, muitíssimo obrigado pela sua participação, ter topado fazer esse treinamento aqui com a gente, tá Ah, bom? imagina, um prazer. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito bom estar aqui falando de um assunto que eu já falei, mas agora, como eu disse antes, sem a barriga. Quando eu fiz esse treinamento há praticamente um ano atrás, lá no Eventos da SOS, eu estava gravidíssima e foi muito legal, e aí legal estudar de novo um pouquinho e aí relembrar algumas coisas da gravidez. Foi uma gravidez muito boa, muito prazerosa para mim, muito legal, e aí eu quero ver se eu passo um pouquinho disso para vocês. Então, deixa eu começar a apresentar minha tela aqui para eu colocar os slides. E aí, assim, enquanto eu estou com os slides, eu não vou conseguir ver o chat, então, de vez em quando, eu paro a apresentação e, e volto para ver as perguntas que tenham, alguma coisa assim, tá? Por que falar de produto erótico na gestação? Essa é uma dúvida que sempre surge na equipe, né? Pode indicar tal coisa para grávida, não pode indicar, e é pertinente que se pergunte isso, porque é um momento delicado, é um momento sensível e um momento que tem que ter cuidado. Então, o produto erótico pode ser usado, mas com algumas restrições, né? Alguns podem, outros não podem, e alguns com restrição. Então, vou passar algumas coisas aqui para vocês. Eu resolvi fazer esse treinamento porque eu estava grávida e eu queria saber o que eu podia e o que eu não podia usar. E aí, alguns eu testei, alguns eu fui estudar, né, do que eu podia usar ou não. Alguns eu levei para o meu obstetra, para ele ver, principalmente os vibradores, era a minha dúvida maior. E algumas experiências eu passei também nesse período que eu vou relatar aqui para vocês. Até um parênteses aqui naquele treinamento, eu falei que eu ia fazer um ensaio sensual de grávida, né? E fiz o ensaio, tá aí uma das fotos. Ficou muito legal, pena que eu não posso publicar todas, que o Instagram me corta, mas foi muito legal. Então, eu fiz dois ensaios, um sensual e um publicável, digamos assim. Mas foi muito gostoso fazer esse ensaio. Assim, fiz aqui em casa, foi super tranquilo, foi bem legal. Eu publiquei até umas duas ou três fotos no meu Instagram e o pessoal adorou, assim. É difícil, né, ter fotos assim de grávida. Mas daí vamos falar, né, de os benefícios do sexo para a mulher grávida, porque muita gente ainda acha que a mulher grávida não pode transar, né? Mas na verdade pode e deve. Se não tiver nenhuma restrição do obstetra, não tem problema nenhum, tá tudo certo, né? E aí temos vários benefícios, né, em relação à autoestima, porque o corpo muda. No início é meio estranho, porque tem aquela barriga, mas ainda não é uma barriga de grávida. Então, fica uma coisa, as pessoas ainda confundem, né? Será que ela tá grávida ou tá gorda? E aí não fica aquela coisa bonita ainda, né? Eu no início tive muita espinha, a minha pele ficou muito oleosa. Então ainda não é aquele período aquela grávida, viçosa, enfim. E aí ter relações sexuais nesse período é muito bom para a autoestima da grávida, né? É, a mulher grávida ela tem uma rapidez maior na excitação, porque a gente tem 2 litros a mais de sangue no corpo e a gente precisa de sangue para alimentar tudo isso, então a gente acaba ficando excitada mais rápido, né? Com menos estímulo a gente consegue ficar excitada. Então isso é muito gostoso. Eu tive os meus melhores orgasmos da vida foi durante a minha gravidez, assim, até agora eu não consegui repetir nenhum. Uma pena, mas estou trabalhando nisso. Então, tem esses benefícios, assim, para a mulher, essas facilidades, né? A lubrificação aumenta também, na maioria dos casos, óbvio que tem mulheres que não,
mas na maioria dos casos aumenta bastante a lubrificação, então deixa o sexo bem mais prazeroso, né? É, a relação sexual em si estimula a circulação sanguínea, isso faz com que a gente tenha mais, né, bem-estar, porque libera endorfina, é uma atividade física, né, muitas grávidas não conseguem fazer atividade física, eu fiz yoga até o final da gestação, assim, eu parei nas últimas semanas, mas tem muita grávida que não consegue, então se puder pelo menos transar, né, já vai estar fazendo um exercício físico, então é muito bom. Alivia a tensão, né? A gente está num momento de muitas dúvidas, de muitas expectativas, como é que vai ser, como é que não vai ser, tem algumas preocupações, se vai ficar tudo bem, e aí ter uma relação sexual prazerosa ajuda a aliviar tudo isso. E assim, mesmo eu tive uma gestação bem tranquila, mas é movimentado, a gente quer pensar no quarto, a gente quer pensar num monte de coisa, e aí, se a gente puder ter pelo menos momentos de prazer, isso faz muito bem. Então, se vocês tiverem clientes grávidas, incentivem a relação sexual. Óbvio, tem casos e casos, né? Primeiro tem que se falar com o obstetra para ver se não é uma gravidez de risco, se não tem risco de aborto. Se não tiver problema nenhum físico, não tem problema nenhum, pode e deve transar. E aí é um período que normalmente o homem fica de lado, né? A atriz, a estrela da história é a mulher. E aí o homem acaba sendo coadjuvante. E aí a gente precisa incentivar que esse homem também tenha relações sexuais, queira ter relações sexuais com essa mulher para não se sentir escanteado. Porque vamos pensar o seguinte, né? A maioria daqui já deve ser mãe ou chegou ou conviveu próximo de alguém que engravidou. Vocês imaginam o seguinte: na gravidez inteira, a estrela é a mulher. Aí depois o filho nasce e o filho é a estrela. E o homem vai ficando cada vez mais de lado. E aí os problemas do relacionamento começam. Então, se eles puderem ter pelo menos a gestação com relações sexuais, isso vai ser muito bom para o relacionamento e para o bebê também, né? E então, assim, muitos homens têm medo de machucar, né, de ter relação sexual por machucar, nananã, mas não tem nada a ver isso. A gente já sabe que não tem perigo nenhum. Mas tem muitos homens que gostam de mulheres grávidas, porque assim, quem tem seio pequeno se delicia porque aumenta o seio. Já na metade da gestação já aumenta o seio, né, porque já tem ativação de glândulas para amamentação. O quadril aumenta também, a gente sabe que o homem adora bumbum. Então, a mulher fica muito mais bonita, mais sensual na gravidez, né? Porque tem um monte de hormônios ali bombando, o cabelo fica lindo, a pele fica linda, tem um brilho rolando. As minhas melhores fotos, as minhas fotos mais bonitas, eu tirei quando eu estava grávida. E então acaba atraindo os homens, né? E aí também tem o benefício de o homem ver que a mulher está sentindo muito prazer. Muitas mulheres descobrem o primeiro orgasmo na gravidez. Olha que maravilha. E para o seu parceiro ver essa mulher sentindo esse monte de tesão é muito prazeroso, né? Então isso é muito bom para o homem. E também a coisa da inclusão, como eu falei, né? Para o homem não ficar ali só de lado, escanteado ali, né? Deixa eu voltar aqui. Só antes de eu falar de produtos, é sempre legal assim entender um pouquinho cada fase da gestação. Lá no Eventos da SOS tem um treinamento sobre gravidez da doutora Ana Guerin. Até eu acabei esquecendo de botar o link aqui, mas depois qualquer coisa eu peço para o Rodrigo colocar no material complementar. É um treinamento que fala das partes mais fisiológicas, ela fala de cada fase da gestação. Isso é legal entender para saber o que, que a mulher passa nesse período e saber o que indicar e como conversar com essa cliente. Então, assistam esse treinamento, porque, assim, é bem importante saber das características de cada fase. A gente divide a gravidez em três fases,
né, em 3 trimestres. Então, o primeiro trimestre é um período cheio de incertezas, porque ainda não se fez todos os exames, ainda não dá para ver o feto formadinho, tem muitas dúvidas, ainda tem muito medo de aborto. Então, normalmente, a mulher, nesse período, opta por nem ter muitas relações sexuais, ou ter, mas assim, mais suave, né? Se está acostumado numa brincadeira mais empolgada, acaba dando uma suavizada nesse período. O segundo trimestre é o melhor de todos, sabe? É o período que a gente mais tem tesão, é o período que a gente começa a ver a barriga, começa a se formar um monte de coisa, a gente vê o bebê, então é muito gostosa essa fase. E é um período que a gente tem, assim, mais possibilidades, ainda tem bastante pique, né? A gente tem muita energia nesse período, acho que é feito justamente para a gente ir arrumar quartinho e fazer e acontecer. Então, é um período muito bom para ter relações sexuais. No terceiro trimestre, a gente já começa a ficar com o corpo mais cansado, né? Mais ansiosas por causa do parto, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, é um período também que tem que ter um pouco mais de cuidado, e é um período que a gente acaba não tendo tanta relação sexual, mas volta um pouco mais para o carinho, volta um pouco mais para as massagens, né? Então, cada produto que vocês forem indicar, cada coisa que eu vou falar aqui dos produtos, é sempre legal ter em mente a fase que a grávida também está, né? Ou no período que ela está na sua gestação. Eu vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento para ver se tem alguma dúvida. Porque eu meio que dividi em 3 vezes o treinamento para ver se tem alguma dúvida aqui de vocês. A Aliciane até já colocou, tem uma cliente que está grávida de 5 meses e o marido dela me chamou para saber qual excitante ou produto poderiam usar, porque ela não sente vontade, está se achando feia, gorda, primeiro filho. 5 meses. Então, ela já está no segundo trimestre. Não é regra, né, que toda mulher vai se sentir linda, maravilhosa e tesuda nesse período. Ela pode usar excitante, sim, tá? Até já vou comentar sobre isso. Mas é legal, assim, que ele deu uma incentivada na autoestima dela. Então, óleo de massagem é legal, sabe? Pode indicar fan shower, né? Espuminha de banho, para eles tomarem um banho juntos, ele dá um banho nela. Ele falar que ela tá linda, que ela tá gostosa, que ela tá, sabe? E ele dá uma incentivada nessa autoestima. Se tu puder conversar com ela também, sabe? Indicar um Secret para ela passar no corpo, passar no cabelo. Uma vela de massagem é legal, para eles trocarem massagem. Chega no finalzinho, a gente tem muitas dores, as pernas começam a ficar cansada. Eu de noite eu tinha muita, eu chamo de bobeira nas pernas, a síndrome das pernas inquietas, dá uma agonia assim, e aí precisava de massagem, meu marido fazia massagem. Então, esse tipo de produto é legal indicar para quem não tá. Agora, é legal também respeitar, né? Não é toda grávida que vai ter tesão. E, e respeitar esse período dela, assim, né? Pode ter muita coisa envolvida, tem que saber se ela realmente queria estar grávida, o quanto ela queria. E às vezes a gente, mesmo querendo estar grávida, chega na hora, e agora o que eu faço? Então não é um período fácil, a gente está com um turbilhão de emoções, de hormônios, de dúvidas, sabe? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ter dinheiro para criar meu filho? E, cara, rola tanta coisa. Então, paciência, né? Uma coisa suave. Pode indicar um ciclo de gotas, né? Pode indicar o Love Shock, né? Até eu trouxe ele aqui para mostrar. Ele é um produto bem forte, mas como ele é de uso externo, ele pode ser indicado sem problema nenhum. Ou começa, se ela nunca usou nada de excitante, algo mais suave, um mais Secret, né, um Chinese, que ele é beijável, já faz um sexo oral. E aí diga para ele ir com calma e muita paciência com ela.
Secreto Sex Shop perguntando sobre o Hydra Comfort. Vários obstetras não liberaram para algumas clientes minhas por conta da centela asiática. Então, isso é bem assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se o obstetra falou que não libera, então não libera, tá? O meu obstetra me indicou, ele me liberou para o pós-parto. Até eu vou falar sobre o Hydra Comfort no pós-parto. Mas ele não falou, eu até mostrei antes, ele falou que não teria problema nenhum. Mas isso vai do obstetra. Qualquer coisa que o obstetra falar, vocês, tipo assim, não discutam, sabe? Ah, não, mas é bom, pode usar. A Darine falou que usou e não deu problema. Não discutam com o obstetra. Então, indica um Lubrisex neutro e aí não vai ter problema nenhum, tá? Indica o Hydra Comfort para o pós-parto, que provavelmente o obstetra dela vai indicar um hidratante vaginal para o pós-parto. Então, a dica é nunca discutir com o obstetra. Aqui, colocar o link da doutora Ana. Ai, ai, vamos ver. Alguma sugestão, dica quando o parceiro não quer ter relações durante a gravidez? Então, até no treinamento da doutora Ana, ela mostra a anatomia, que não tem problema nenhum. Tem que saber por que esse parceiro não quer ter relações. Se é medo de machucar, se é medo de um aborto, ou se, tipo assim, é alguma coisa mais emocional. Tipo, eu já vi casos de o marido falar assim. Agora é a mãe dos meus filhos, eu não posso mais ter relações, fica uma coisa meio santa, sabe? Tem isso também. E o ideal seria conversar com o terapeuta para dar uma melhorada nessa história. No caso, a tua cliente provavelmente é a mulher grávida e ela está querendo que o marido tenha relações com ela. Preliminar, vai para preliminar. Um excitante, tenta fazer um sexo oral com ele, né? O boy, até já separei aqui também. Maravilhoso esse produto. Comprem, comprem, comprem. Ele tá muito gostoso, extremamente flexível. Pode usar grávido, né? Fazer massagem na vulva, pode masturbar o parceiro, pode fazer estripulia com isso aqui. Ele é muito gostoso. Então, assim, conversar, tentar saber qual é a pira dele, se é medo de machucar, ou se é algo, tipo assim, agora eu tenho minha santinha, não posso mais, a mãe dos meus filhos não pode sentir tesão. Tem também, né? Tentar conversar nesse sentido e tentar procurar ajuda de um terapeuta, se não ajudar. Mas normalmente resolve, uma boa conversa. Ela pode também falar com o obstetra, pedir para o obstetra falar com o marido, também é algo que pode acontecer, e o obstetra tranquilizar o pai da criança de que vai ficar tudo bem. Bom, vamos voltar para a apresentação, então. Bom, e aí o que a gente pode indicar, né? Eu comecei pelos sabonetes aqui, porque foi um produto que eu descobri de uma outra forma na gravidez. Eu já usava ele no rosto, mas não sempre. Como eu falei, eu tive muita espinha no início da gravidez e o Natural Sax segurou maravilhosamente bem. Então, eu usava ele no genital diariamente e usava no rosto também. Então, pode indicar o sabonete íntimo sem problema nenhum. Ah, mas a minha cliente está acostumada com o de morango, o de erva doce. Pode indicar, não tem problema nenhum, tá? Sabonete íntimo é livre, tá? O que não pode são os internos. O que é externo, sem problema. Eu falo do Natural Sex porque, como eu falei antes, a gente fica com bastante mucosa, a gente aumenta a mucosa, fica com muita lubrificação, e o Natural Sex, ele dá aquela refrescada, aquela limpada sem ressecar, né, que é importante, e também dá para usar no rosto, que para mim foi maravilhoso.
E aí, o que mais a gente pode indicar? Como eu falei, o Hydra Comfort, né? A centela asiática, ela vai ajudar na circulação sanguínea, provavelmente por isso que os obstetras falaram que não pode usar. Então, como eu disse, respeitem a opinião do obstetra, né? Eles podem não indicar várias coisas, proibir várias coisas, e a gente não vai discutir, porque se der qualquer problema nessa gravidez, a gente vai ser responsável. Então, não discuta, né? A gente vende Hydra Comfort depois, sem problema nenhum. E aí pode indicar um lubrisex neutro, sem problema. Pode indicar um lubrisex que esquenta, morango, né? Com sabor, um algodão doce, tudo que for externo, principalmente com sabor, para fazer um sexo oral, para fazer uma, uma massagem assim, externa na vulva, pode indicar sem problema, tá? É, o Love Shock, como eu falei, ele é um produto mais forte, ou o Boom, por exemplo. Então, se a mulher já usou alguma coisa, já usou jambu, pode indicar também. Se ela nunca usou, indiquem algo mais suave, pelo menos para começar, tá? Principalmente se for a primeira vez que ela está comprando produto erótico, vão com calma, não queiram vender tudo de uma vez só, vai ter muito tempo para vender para essa mulher. E ela vai precisar no pós-parto também. E aí eu indico também coisas para massagem, massagem para grávida é tudo de bom. A gente tem dores na lombar assim absurdas, desde o início da gravidez até o final. Então massagem é sempre muito bom, né? Esse sexy oil, eu amo de paixão esse óleozinho, porque ele tem uma fragrância bem suave. Ele, esse pouquinho dá para fazer massagem no corpo inteiro, né? Um toque muito gostoso que ele tem. A linha Tantra Mystic também é muito boa, né? Se ela não tiver enjoo, a perfume, a doce, pode indicar o de amêndoas para passar na barriga, né? Para hidratar. Tem muito. O meu obstetra, por exemplo, indicou um hidratante próprio para evitar a estria. E eu não tive nada de estria, assim, eu segui a risca o que ele me falou. Mas tem gente que usa só o óleo mesmo e não tem estria, não tem problema nenhum. Sempre cuidando com a questão da alergia e, e do enjoo. Eu já vou falar mais isso mais para frente. E o Tantra beijável eu acho uma opção muito boa também para fazer um sexo oral, para passar a pluminha, para dar aquela brincada. Nem sempre a mulher vai estar no pique de transar, mas isso não quer dizer que o casal não possa se relacionar, né? Não possa trocar carinho, não possa trocar beijos e amassos, e sentir tesão e sentir prazer. Então, isso tudo a grávida pode usar com o seu parceiro sem problema nenhum. Aqui eu indico também a vela Tantra, né, de bergamota, que eu amo também para fazer uma massagem. Como eu falei, massagem é tudo de bom para grávida. Eu não coloquei aqui, mas pode indicar o fan shower para tomar o banho juntos, é muito legal. Pode indicar o mousse efervescente, né, para fazer uma massagem também. O The Secret indica sem problema para passar no corpo, para passar no cabelo, né? Apesar que o nosso cabelo fica lindíssimo na gravidez, mas aí já dá aquela ajeitada, já indica para depois também. Tudo que é uso externo para bem-estar é legal para grávida. E aí os vibradores, que são também várias dúvidas, né? Os vibradores, a gente pode indicar os de estimulação de clitóris, né? Na época eu usava um outro semelhante à linha Sense Vibe, levei para o meu obstetra, ele até me ajudou a vender uns 2 ou 3 na época, porque ele indicou para outras clientes, outras pacientes grávidas. Então, o que for de estimulação de clitóris, né, pode ser usado sem problema nenhum. Eu vou interromper de novo aqui, só para mostrar para vocês
Um outro que a gente pode indicar, que eu não coloquei ali, que eu queria mostrar ele ao vivo para vocês. Eu não sei se todo mundo já viu essa maravilha, mas é o meu novo queridinho. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu tô apaixonada pelo lip. É um estimulador que vocês podem indicar sem medo para grávida, tá? E ele tem a linguinha de um lado e a sucção no outro, tá? Então, não tem problema nenhum. Meu, só no dedo já dá um barato aqui. Adorei isso aqui. Então, todos os vibradores, os estimuladores de clitóris, vocês podem indicar sem medo nenhum para as clientes. E o IV, por exemplo. O IV tem o estimulador de clitóris, mas tem a outra ponta que penetra. Pode indicar desde que vocês deixem bem claro para ela, não pode penetrar. Né? Então, compro o IV, uso a parte da sucção agora, porque ele abre, né? Ele é super flexível, e aí a parte de penetrar, a parte de vibro, usa depois que o bebê nascer, tá? Sem problema nenhum. Não sei se ficou mais alguma dúvida aqui para cima. Hum, Sugestão, que já passei. A Jane perguntou em casos de mulheres que recebem o ponto do marido e sentem muita dor. Eu não entendi, Jane. É o pinto? Me esclarece aí. Natural Sex. Gente, produto Posso falar? indisponível, eu não tenho ideia. Não, é Quem? ponto do marido mesmo, é aquela costurinha que faz na mulher, né, na entrada do canal vaginal, faz um corte para facilitar o parto e depois Hum. aperta. O médico faz uma costura e deixa muito apertado e essa mulher acaba sentindo muita dor. Então isso seria no pós-parto, né? Então, nesse caso, eu acho que é legal ir para um fisioterapeuta pélvico para tentar fazer uma massagem, alguma coisa assim para aliviar aquela região. Tem que falar com o obstetra também, né, para ver o que pode ser feito, porque quando vai para a parte física, aí eu já não vou conseguir ajudar, tá? Porque é algo físico que aconteceu. Então, é legal falar com o obstetra e falar com um fisioterapeuta pélvico para ver se tem algum tratamento na fisioterapia pélvica que pode ajudar. Porque assim, se tu for indicar um dessensibilizante, eu tenho medo que ela não vai sentir e aí pode até rasgar ali a pele, alguma coisa assim. Então, eu não acho legal indicar qualquer produto sem orientação de um profissional que vai lá olhar como é que tá a situação, se tem o que possa ser feito, tá? Então, eu não me arrisco nesse caso. Tá sem vídeo? Tá. Não, tá tudo ok com o vídeo, Tá. Darine. É só porque a pessoa não estava clicando no teu nome, né? Achou que era eu que estava apresentando. Mas Tá, pode. entendi. Tá tudo ok. Tá. A Renata perguntou do porquê que não é indicado penetrador. Eu já vou entrar na questão dos vibradores por penetração, tá? Isso eu vou mencionar sim. A episiotomia é complicado, cara. Tem gente que fica muito tempo sem ter relação depois, às vezes precisa, às vezes não. É uma questão bem discutível. Então, nesse caso, tem que indicar mesmo talvez um outro obstetra, né, para ver o que pode ser feito. Um fisioterapeuta pélvico, eu acho que é o ideal nesse caso. A Sandra quer saber uma grávida que perdeu a sensibilidade depois da gravidez. Indicar vibrador, a sensibilidade aonde? Clitóris, canal vaginal, quanto tempo ela está depois do pós-parto, me dá mais informações que eu já te ajudo. Eu vou voltar aqui para a apresentação para não atrasar muito e depois eu volto para as perguntas. Daí a Sandra já me dá mais detalhes dessa questão aí também.
Então, como eu falei, outro vibrador, né, que pode indicar os bulletzinhos, a dedeira, a ulia, enfim, esses pequenininhos de vibração externa a gente pode indicar, tá? E aí, alguns cuidados que a gente tem que ter com a grávida. Desculpa, gente, minha garganta tá arranhando, tá mega frio aqui. Olha só, eu tive alergia num produto que eu usava há anos, né? Eu usava, na época tinha ainda o óleo The Secret, e eu usava ele no corpo todo depois do banho. E aí, já no início da gravidez, começou, eu passava ele como, antes de passar hidratante, eu passava para evitar a estria, né? Eu nem tinha muita barriga ainda, mas eu já usava. E aí me deu alergia. Então tem que cuidar com a questão da alergia. Porque grávidas às vezes desenvolve alergia na gravidez. A gente fica com muita sensibilidade, principalmente na barriga, por conta do aumento da circulação sanguínea. Então, tem que cuidar em relação à alergia, faz aquele testezinho aqui antes, né? Passa o produto aqui no punho e aí pede para esperar. Eu esperaria quase um dia, assim, para ver se vai dar alguma reação, porque grávida às vezes fica bem sensível na hora, às vezes um pouco depois. E a questão do cheiro também, tá? Tem grávida que enjoa, tem grávida que não enjoa, tem grávida que enjoa só no início, tem grávida que enjoa até ganhar o neném. Então, cuidem com as fragrâncias, né? A gente tem muita coisa muito perfumada nas SOS. Né? A maioria desses produtos que eu falei para massagem, tudo é com muito perfume. Então, tem que cuidar. Eu usei a vela Tantra de bergamota, como é um aroma, não é uma fragrância, eu não enjoei. Na verdade, eu não tive muito enjoo, eu enjoava quando eu não comia, então eu estava sempre comendo, eu não estava enjoada. Mas tem gente que enjoa, né? Então, cuidem muito com os perfumes. Vai vender para grávida, não vai de perfume, não passa perfume antes. Pergunta para ela antes de dar qualquer coisa para ela experimentar. Pergunta antes se ela está enjoando com algum cheiro ou se está enjoando com perfume. E aí optem por indicar lubrificantes neutros, né? O sabonete natural sexy é legal porque ele tem um cheiro bem suave e neutro também, não é morango ou erva doce, enfim. Então, cuidado com isso, tá? Para a gente não se indispor com a cliente que já está numa situação sensível. E o que que não pode? Os estimulantes, nem pensar, né? Grávida não precisa tomar Sex Femme, grávida não precisa emagrecer e não precisa de Beauty Femme, porque ela já está linda e maravilhosa, e Sex Up também não. Então, esses energéticos, esses estimulantes, não pode tomar, não pode indicar para grávida. Outra coisa que não pode são produtos internos, tá? Produtos que a gente vai usar internamente. O Closet, por exemplo, o Sexy Lady, ou as cápsulas. Ah, mas eu usei e não me deu nada. Tudo bem, mas a gente não indica para cliente. Pode dar alergia, tem mais facilidade de dar infecção urinária, tem mais facilidade de dar cândida. Então, a gente não indica nada que for uso interno. Às vezes, não é nem o produto que a gente está indicando. Pode ter acontecido por outra coisa, mas se ela usar e der qualquer problema, aí já vai vir para cima da gente. Então, não indique, né? São só 9 meses, esperem e indiquem depois os produtos. E aí, como eu falei, os vibradores de penetração. Ah, mas eu usei e não aconteceu nada. Ah, mas eu sei de fulana que usou e não aconteceu nada. O que que acontece? Quando a gente fala de grávida, não se pode fazer estudo, né? Por conta do risco. Então, ninguém vai fazer um estudo científico para comprovar que um vibrador pode ou não pode numa grávida. É muito arriscado. Então, não tem como falar que pode ou não pode. E às vezes a vibração, por exemplo, deixa eu pegar um, né? Imaginem um vibrador como esse, tadinho do bebê lá dentro. Gente, não dá para indicar, né? Então, indiquem os externos.
o orgasmo já vibra o útero, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem um orgasmo, o útero vibra. E aí o útero tá assim, desse tamanho. Por isso que o orgasmo na gravidez é tão prazeroso, porque parece que a gente tá tendo de corpo inteiro, assim. É muito gostoso. E, e aí, imagina ainda colocar um vibrador lá dentro, não vai encostar no bebê, não vai, né? Porque a gente sabe que a distância é grande, está bem protegido, mas essa vibração não se tem estudo que comprovem que não faz mal. Então, o ideal é não indicar. Como eu falei, com grávida, menos é mais, né? A gente vai ter bastante tempo para indicar depois. E aí eu vou deixar aqui para vocês, até que vocês podem passar para os clientes de vocês algumas dicas, né? E o link aqui, que tem várias outras dicas do que fazer na gravidez, do que a gente pode fazer. Porque muita coisa muda, cada caso é um caso. Então, é legal ter essas orientações de outras grávidas para passar para os clientes de vocês, porque às vezes, principalmente quem está vendendo que nunca esteve grávida, não tem uma ideia, não tem uma noção de como falar, e não tem nem conhecimento de causa. E às vezes, mesmo tendo estado grávida, uma gravidez não é igual à outra, né? As circunstâncias são diferentes, então a gente não pode generalizar, não, comigo foi assim, vai ser assim com todas as grávidas? Não, né? Eu estava num contexto completamente diferente, né? Querem escutar mais, ouçam o podcast lá que vocês vão ver, eu falo um pouquinho mais. Então, assim, essas dicas é legal, vocês podem até passar uma dica por vez, né, por dia, ou por semana para cliente de vocês, né? Copia uma das frases, uma das dicas e manda para os clientes, que isso é muito legal, né? Porque é a experiência de outras mulheres que já estiveram na pele e pode ajudar bastante, né? E aí, algumas posições, né, que vocês depois podem mandar também. O Rodrigo vai deixar os slides para vocês disponíveis, qualquer coisa dá para transformar em PDF, em JPG, enfim, essas paradas eu não sei. Mas dá para mandar só essas fotinhos para os clientes de vocês e indicar essas posições que facilitam e que ajudam na hora da relação sexual, né? É, o canal vaginal também muda, principalmente no final da gravidez. Às vezes parece que está um pouco mais apertado, parece que está inchado lá dentro. Em alguns momentos parece que está bem mais inchado, assim. Aí é legal, porque parece que o pinto do marido ficou maiorzinho, assim. Às vezes é bom, né? Dependendo do caso, precisa. Às vezes não, às vezes pode machucar. Isso já é muito grande. Mas enfim, tem posições aqui que eu testei elas e realmente funcionam para grávida, é muito legal. Esse papai e mamãe adaptado, por quê? Porque o cara não está em cima da barriga, né? Então, é uma posição legal. Ela fica com as mãos livres, ele também fica com as mãos livres para massagear, para estimular de outras formas. Pode pegar o seio, pode estimular a clitóris, pode pegar ali o bumbum ali na lateral. Então, dá para fazer bastante coisa nessa posição. Notem que ela tá com travesseiro no pescoço, é sempre legal ficar não só com um, né? Normalmente grávida dorme com 5, 6 travesseiros ao redor, que a gente vai colocando um aqui, um ali, principalmente quando vai ficando a barriga grande. Então, travesseiro é legal, principalmente embaixo da pelve, para dar uma levantadinha e dar aquela aliviada no lombar, que, como eu falei, dói bastante do início até o final da gravidez. Essa posição eu acho também uma delícia, não só grávida, né? Não estando grávida também eu curto. Uma variação boa dessa posição é a perna da mulher passar por cima, assim, do homem, e aí dá para se estimular, dá para ele estimular a mulher também. Tem muita coisa que dá para fazer nessa posição, eu gosto bastante. É uma posição que dá para usar bastante vibrador, né? Porque fica com as mãos livres ali, é confortável, dá para ficar mais tempo. Então, e aí é uma posição que normalmente eu gosto de usar no final, porque daí já vai ali, já vai, né? Tem um orgasmo, relaxa e já dorme ali mesmo.
É muito gostoso. Sentada de costas, né? Se o pênis não for muito grande, dá para fazer essa posição. Tem gente, normalmente essa posição a gente faz agachada, né? Só que com a barriga não tem como ficar em cima das pernas, a gente não aguenta mais. Então fica em cima dos joelhos que dá para fazer. Como eu falei, não é uma posição que todo mundo consegue fazer, até por conta da posição do pênis, às vezes, se ele é mais para cá, se ele é mais para lá, às vezes facilita, às vezes dificulta, então, dependendo da situação, é legal, dependendo não, uma coisa que a gente tem que experimentar. Mas ali quem fica na vantagem é o homem, né? Porque fica com o bumbum da mulher ali, curtindo, e é muito bom. Ou a variação de frente, né? A mulher senta e aí ela se sente fodástica ali em cima do cara. Também é uma posição muito gostosa. Ele pode estimular o seio dela, pode fazer massagem, enfim, uma posição muito prazerosa também. Essa de cachorrinho também é muito boa, dá uma boa aliviada na lombar. Só que eu usava uns 2 travesseiros ali para apoiar a barriga. Na verdade, apoiava em cima, embaixo, enfim. E aí é bom porque a barriga não está pressionando, né? E o bebê fica ali como se fosse uma rede, fica curtindo, e, e é muito bom. Então, assim, muito no final, a gente não consegue fazer essa posição, a não ser que tu esteja com o travesseiro apoiando. Então, mandem essas posições para as clientes, né? Porque às vezes não sabe como fazer, não ajusta, às vezes a bunda da mulher fica muito grande, o pinto do homem já é pequeno, e aí precisa de alguns ajustes aí, e aí pode ter algumas ideias nessas posições. E como eu falei em todo o treinamento, cada grávida é uma grávida, cada situação é uma situação, tem muita questão emocional envolvida numa gravidez, então a gente tem que respeitar todas essas diferenças, respeitar o emocional da grávida, às vezes ela está tão sensível que ela só quer alguém para conversar. E aí, fechem essa cola, escutem a grávida e deixem a venda para depois, que vai valer a pena, eu tenho certeza disso. É um período de muito cuidado, de muito carinho que a gente tem com a gente mesma. É uma fase muito boa. Eu lembro com carinho da minha gravidez. Não sei se é porque eu fiquei 5 anos esperando por ela. E, e é muito legal, muito bom. E é legal a gente passar isso para as clientes, para elas aproveitarem esse período, para elas se cuidarem, para elas se tratarem bem, né? E, porque acaba, né? E que bom que acaba, porque chega no final a gente não aguenta mais. Bom, aqui estão meus contatos, mas o Rodrigo deve ter colocado em algum lugar aí também. Se não colocou, pode me chamar, que a gente ajuda. Enfim, vamos voltar às perguntas aqui. Tá, essa aqui eu já respondi. Ah, canal. Ah, tá. A senhora falou que ela não sente mais vontade de transar e ela não tem mais sensibilidade no canal vaginal. Olha só, uma coisa que tu pode indicar para ela, assim, dependendo da fase que tá depois no pós-parto, eu digo o seguinte, logo depois do parto, gente, não dá vontade de transar, porque, né? É, então, tem que respeitar esse período e voltar aos poucos, né? O preliminar, aquela coisa mais suave. Se ela não estiver amamentando, pode indicar o sex femme para ela. Se ela estiver amamentando, não. E tu pode indicar a terapia do vibrador para ela, tá? O que que é a terapia do vibrador? Tu vai indicar algum vibrador, de preferência, não pequenininho assim, tá? O ideal é que seja vibrador que tenha essa cabecinha maior.
Mas ela não tem muito dinheiro, só tem dinheiro para um pequenininho, tá, não tem problema. O Dream Vibe pode indicar, o ideal, o que tu precisa fazer é que ela faça bem a terapia. Então, o que que ela vai fazer? Todos os dias, por 7, 10 dias, ela vai pegar um vibrador e ela vai usar de forma terapêutica, tá? Ela não vai usar com o intuito de ter orgasmo, com o intuito de ter prazer. Não. Ela vai simplesmente, deixa eu pegar minha vulvinha aqui. Aqui, aí eu mostro melhor para vocês. Então, aqui, ó. Ela vai passar o vibrador em toda a região da vulva, tá? Não vai ficar no clitóris. A gente sabe que o clitóris, a vibração no clitóris é muito prazeroso, é muito legal, mas ela não vai permanecer, ela vai ficar em movimento. Ela pode passar pelo clitóris, mas ela vai passar por fora, entre os lábios, pode entrar um pouquinho no canal. Aqui no canal vaginal ela pode deixar um pouquinho, tá? Um vibrador personal também é legal, aquele maior, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um que a bateria maior pode indicar aquele também. Então, ela vai fazer esse movimento, ela vai ficar de 5 a 10 minutos. A intenção não é ter orgasmo, a intenção não é se estimular. Se tiver, ótimo, tudo bem. Se não tiver, tudo bem também. A terapia do vibrador, tá? Para quem não sabe, eu fiz o meu TCC da minha pós sobre o uso terapêutico do vibrador. Ele vai aumentar a irrigação sanguínea da região, vai melhorar a circulação, vai melhorar a lubrificação, a elasticidade. Então, diga para ela fazer essa terapia que vai ajudar ela bastante, tá? Mas pode ter dado alguma coisa no parto? Pode, eu não sei como é que foi o parto dela, pode ter dado alguma laceração interna. Se persistir, ela tem que procurar o ginecologista dela ou um fisioterapeuta pélvico para fazer um exame mais a fundo e ver se tem algum problema que tenha dado ali também. Mas eu digo que é mais cansaço, tá? E que talvez preliminar, conversa e uma terapia sexual ajude também, tá, Sandra? Ó, a Aliciane falou que teve alergia ao óleo de amêndoas na barriga. Então, por isso que a maioria dos obstetras indica aqueles hidratantes próprios para gestante, que não tem cheiro, são caros pra caramba, mas a gente usa pouquinho e não tem problema nenhum. A Airin perguntou: os energéticos cápsulas, só se o médico liberar, nunca afirmar. Gente, eu não indico, sabe? Mas eu quero tomar. Meu, espera, não tenha pressa. E eu duvido que algum obstetra vai liberar, duvido. Darine, consegue ouvir? Tô te ouvindo, fala. Tá. É sobre o e-book com os produtos, o pessoal poder pegar aqui, ó. Então, esqueci do e-book. Eu só tava vendo se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não tem. Vamos ver. Vulvinha não é vulvinha, é vulvona, né? Eu chamo ela de Dadá, por que será? A terapia do vibrador, como eu falei, ele aumenta a sensibilidade, aumenta a irrigação sanguínea. A terapia é muito indicada para quem tem dor na penetração, óbvio que daí vai ter que usar, principalmente para usar no canal, um vibrador pequenininho, mais fininho. Mulheres no climatério também podem usar, é legal para diminuir os sintomas do climatério, né, pós-menopausa. Com base no treinamento que eu tinha feito na SOS ano passado, a Wendy me convidou para a gente fazer um e-book, né, para presentear vocês sobre os produtos e um resumo desse treinamento, então, para vocês terem tudo isso, então, vai ter os slides, né, Rodrigo, lá disponibilizado, mas também vai ter o e-book, né, para baixar. E ficou lindo, gente, ficou muito teteio. Então, tem alguns textinhos, meu e da Wendy, e tem alguns produtos que pode indicar, e ficou bem legal. Aí o Rodrigo vai mandar o link, né, Rodrigo?
Tá ali, ó, uniasós.com.br/ebook. E aí é só preencher lá o nome, o e-mail de vocês, e aí vocês vão receber o e-book no e-mail. Ficou uma gracinha o e-book, muito lindo, né, Wendy? Adorei. Então vai ter os slides que eu apresentei para vocês, né? Mas os slides assim não tem texto, os slides sem o que eu falo não tá, fica meio perdido, mas o e-book tá completo, tá lindo. Podem mandar para cliente de vocês também, ficou muito lindo. Pô, já são 10 horas, né? Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ai, adorei falar desse tema de novo, lembrei da minha gravidez. Deu saudade. Mas só essa. Só na próxima vida agora outra. Ai, que bom que vocês gostaram. Muito bom mesmo, adorei. Então, beleza, gente. Obrigada pela presença de todo mundo, né? Se tiverem alguma dúvida, mande no WhatsApp, depois a gente responde. E foi um prazer ter estado aqui com vocês. Rodrigo, eu não sei se tu encerra, como é que funciona aí? Então, é só encerrar aqui, eu despedir do pessoal e eu encerro aqui o treinamento. Ah, então beleza. Muito obrigada a todas, a todos, uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, Darine, mais uma vez. Beijo. Beijo.